Agora são 7h49. Os integrantes do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública de Goiás para enfrentamento ao coronavírus participaram de uma reunião virtual ontem para debater as ações relacionadas ao vírus nos âmbitos da vigilância em saúde e assistência. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Goiás, Flúvia Amorim, apresentou o plano de operacionalização para a vacinação contra a Covid no estado de Goiás, que estabelece as ações e estratégias para a operacionalização da vacina contra o vírus no território goiano. Além de informar as responsabilidades do estado e dos municípios na vacinação, o documento apresenta o público-alvo para a vacinação, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Também descreve os aspectos logísticos envolvidos no recebimento, armazenamento e distribuição de imunobiológicos. Outros objetivos do plano são subsidiar os gestores municipais na construção de planos locais, a fim de minimizar propostas de cobertura vacinal, seguindo criteriosamente as definições de grupos prioritários a serem vacinados. Também nessa reunião sobre a solicitação de aumento da capacidade de alunos em sala de aula nas escolas particulares, houve essa solicitação de aumento de 30% para 50%, que foi feita pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia. Foi deliberado que a proposta será debatida no grupo de trabalho de educação. E esse é o tema a partir de agora da entrevista aqui do Sagres Sinal Aberto. Está ao vivo em áudio e em vídeo. Você nos acompanha em todas as plataformas aqui da Sagres com o presidente do sindicato, Flávio Roberto de Castro. Um grande abraço, seja bem-vindo à Sagres. Tudo bem, presidente? Bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês. Também participa e nos auxilia na entrevista a jornalista Cileide Alves. Daqui a pouquinho, então, com a Cileide Alves. Então, eu já começo perguntando para o senhor, presidente, em que vocês baseiam esse pedido de aumento de 30% para 50%? Qual que é a argumentação e quais são as contrapartidas, quais são as garantias, melhor dizendo, que o sindicato e, efetivamente, a classe delibera? Bom, nós voltamos às aulas presenciais, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Centro de Operações Emergenciais no finalzinho do mês de outubro e uma boa parte depois no mês de novembro. Encerramos no dia 18 de dezembro o ano letivo. A experiência foi muito exitosa nas escolas particulares de Goiânia, né? Nós conseguimos cumprir o protocolo. A escola, por essência, é um ambiente em que você consegue seguir regras, manter disciplina. Com isso, então, e com a observação por parte de toda a comunidade escolar, seja os auxiliares, professores e principalmente os pais, existe uma confiança maior de que a gente pode aumentar essa capacidade. É claro que quem delibera isso é o Centro de Operações Emergenciais. Então, foi feito o histórico, qual é o trabalho que está sendo feito. É claro que esse momento de aulas presenciais ele foi acompanhado, seja pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância Sanitária. Então, nós nos sentimos capazes de atender a um percentual maior. Fizemos o pedido para o atendimento de 50% e o coletivo, né, do Centro de Operações Emergenciais pediu um prazo para poder discutir isso e avaliar isso durante as 2 próximas semanas. Existe uma preocupação por parte deles sobre a questão de como a comunidade em geral, né, a população se comportou nas festas de Natal e Ano Novo, né? E então eles têm uma preocupação quanto ao aumento dessas taxas de ocupação das UTIs, dos leitos, né, e o aumento da contaminação. A nossa preocupação é que a educação tem sido muito penalizada. É o setor que sofre mais restrição, é o setor que tem as maiores exigências, né? E a gente tem tentado trabalhar e cumprir com todas essas exigências, mas também a gente gostaria, agora nós não estamos mais na teoria, nós estamos na prática. Nós fizemos um trabalho que foi realizado tanto no mês de novembro como no mês de dezembro, né? E nos sentimos capazes, então, de fazer esse atendimento. Nós estamos conversando ao vivo aqui no Sagres Sinal Aberto com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, Flávio Roberto Castro. Cileide Alves.
Presidente, o pedido de vocês foi feito até no ano passado, mas só agora, ontem, o COI analisou a proposta e ele coincide, a reunião de análise coincide com esse momento de preocupação com a possível chegada da segunda onda. Esse é um tema, é um assunto que ontem foi tratado e que preocupa o COI? Sim, exatamente, Sileide. Existe essa preocupação da chegada da segunda onda, né? E nós também temos essa preocupação. Com todo respeito a todas as outras atividades, você tem acompanhado, e eu já participei muitas vezes aqui com vocês, as exigências sobre a educação têm sido as maiores, né? Os outros segmentos não têm demonstrado que estão cumprindo com os protocolos. E a educação, e eu posso responder pela educação privada, pelas escolas privadas em Goiânia, nós não tivemos nenhum caso desde quando nós estamos abertos. Então, isso gera uma indignação não só nos diretores proprietários de escola, mas até mesmo nos próprios familiares e pais de alunos. Porque voltaram ao trabalho, voltaram a todas as atividades e não tem com quem deixar as crianças, né? E eles sentem que na escola é um ambiente seguro, desde que seguindo esse protocolo. O protocolo é muito rígido, são 67 páginas, as exigências são as maiores. E outra coisa, o diretor da escola, ele assina num termo que ele vai cumprir com o protocolo. Então, quer dizer, ele pode sofrer sanções caso a sua escola não esteja adequada a isso. E com todas essas exigências, os diretores de escolas se submeteram ao protocolo e fizeram um trabalho nos últimos meses do ano de 2020, que foi um trabalho exemplar. É claro que nós não somos irresponsáveis se vier uma segunda onda, tiver a necessidade de fazer um lockdown, se todos os outros segmentos tiverem restrição e forem fechar, é claro que nós também não vamos nos opor. Agora, no momento em que a gente vê, isso passa de 9 meses, que todos os outros segmentos conseguiram as suas aberturas, né, e voltaram às suas atividades, e a educação foi a última, né, que teve essa abertura. Então, é necessário verificar de que forma que nós estamos trabalhando e de que forma nós estamos cumprindo o protocolo. É isso que nós estamos pedindo, não estamos pedindo nada a mais do que pode ser deliberado pelos órgãos de saúde, mas a gente se sente prejudicado quanto à questão dos critérios para a educação tem sido diferente do que para os outros segmentos. O senhor disse que nos últimos 2 meses do ano o setor se adaptou bem a esses protocolos. O que foi feito de diferente nesse período? Bom, o protocolo, Sileide, além da questão de distanciamento, uso de máscara, higienização, sanitização dos ambientes, ele também prevê que você faça uma seleção dos profissionais e dos alunos que podem, né, participar das aulas que não tenham comorbidades. Então, as escolas se prepararam, adaptando a escola na sinalização, nos espaçamentos, com o ensino híbrido, né? Então, não é fácil de fazer o ensino híbrido, porque você, ao mesmo tempo que você está dando aula para os alunos que estão presenciais, você precisa transmitir essas aulas também para os alunos que estão em casa, né? Então, isso requer uma tecnologia, uma internet que funcione bem, né, na escola para fazer a transmissão e também a capacitação dos profissionais. E tudo isso foi feito. Então, nós passamos por um período de experiência que foi muito importante para a gente nesses meses de novembro e dezembro, né? E até agora, para os alunos de curso pré-vestibular, eles estão tendo aula de preparação para o Enem. Então, a gente continua funcionando para esses alunos. Então, toda essa adaptação, ela se mostrou exitosa. Presidente, o senhor disse que o setor é o mais prejudicado. Qual que é o prejuízo efetivo que vocês têm, mesmo tendo a possibilidade de fazer aulas remotamente? Quer dizer, o negócio de vocês não ficou parado como outros ficaram, né, totalmente parados. Vocês se adaptaram às aulas remotas. Qual é o prejuízo que vocês ainda estão tendo? É claro que a adaptação às aulas remotas, com o uso das tecnologias, nós fizemos adaptação, mas é diferente quando você tem a questão do ensino presencial. E aí nós temos as fases de ensino, seja na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nada substitui a presença no local, então a convivência, né? E a questão também do aluno que não fica em casa, que não está na escola, ele não está ficando em casa só, ele está indo para
outros espaços que ele não tem a segurança que ele tem na escola. Então, a escola ela tem um poder também de informação e de capacitação dos alunos para enfrentamento também do vírus. É claro que existem situações que são diferentes. Se a gente comparar toda a rede de ensino no estado de Goiás, a gente sabe que nós temos 246 municípios, tem alunos que usam do transporte público, então tem todas essas diferenças. Agora, a gente não pode também, e aí a defesa que a gente está fazendo, eu sei que isso é um tema polêmico, mas aquelas escolas que têm a condição de receber os alunos e que os pais sentem segurança, que elas estão seguindo com o protocolo, por que elas vão ser tolhidas se outras não conseguiram, sejam públicas ou privadas? Nós passamos 9 meses, já deu tempo para trabalhar com essa adaptação. E a pandemia, ela não vai terminar agora. Eu espero que a gente tenha vacina para todo mundo, que todo mundo seja imunizado. Mas todos os outros setores se adaptaram e o único setor que tem essa situação de não poder trabalhar com presencial são as escolas. Então, o rigor e essa discussão ela não acontece só em Goiânia, ela acontece no país e no mundo inteiro. Então, a gente está querendo mostrar a experiência que nós tivemos e por que não? Então, você vê uma série de outros segmentos abertos. Vocês acompanham muito bem, eu sou ouvinte de vocês, que não seguem os protocolos, mas continuam abertos, né? E por que a educação que segue os protocolos, que não tem casos de contaminação comprovado entre professores e alunos no ambiente escolar, ela está sendo assim penalizada? Essa é a pergunta que a gente faz. E vocês já encontraram uma resposta para ela? Não, foi colocado uma pecha sobre a educação, porque você tem uma diferença muito grande no Brasil e em Goiás, em Goiânia, de escolas que têm e que não têm estrutura. Então, o nivelamento foi feito assim. Como nós temos escolas que não têm estrutura para receber, nós não vamos deixar abrir nenhuma. Essa que foi a teoria que foi usada. E aí as escolas sem condições de receber os alunos seriam as escolas públicas, estaduais e municipais? Não digo que são só as públicas estaduais e municipais, tem escola também privada que não tem condição de receber, né? É claro que Goiânia é privilegiada em relação às outras cidades do estado. Então, nós temos escolas da rede pública que têm condição de receber, né? Como nós também, outras não têm condição de receber. Foi criada essa situação. E independente de ter segmento que tem condição, escola que tem condição de abrir ou não, fecharam todas para as aulas presenciais. Vocês pensaram numa proposta para tentar solucionar essa questão? O que fazer, né, na hipótese de autorizar o funcionamento de 50% numa sala de aula? O que fazer com as escolas que não conseguem estabelecer os protocolos e cumpri-los? Sileide, mesmo no presencial, e você conhece bem de educação, você sabe, para que uma escola funcione, ela tem a necessidade de ter características que a habilitam para o funcionamento. Então, nós tínhamos problemas também com escolas, sejam públicas ou particulares, quanto à questão de ter certificado do Corpo de Bombeiros, alvará da Vigilância Sanitária, alvará de autorização da Prefeitura, quanto à questão de localidade, se aquele ambiente é um ambiente que ele é propício para a educação. Imagine se a gente tivesse no presencial e dizer, olha, tem muitas escolas que não têm condição de funcionar porque não tem certificado de Corpo de Bombeiros, não tem as condições para atender ao alvará da Vigilância Sanitária se todas estivessem fechadas. Foi isso que aconteceu. Pois é, presidente, a gente tenta saber medir aí o prejuízo para os alunos efetivo, porque para as escolas a gente até sabe. Na rede privada, vocês têm noção assim, da porcentagem de alunos que não conseguiu acompanhar, seja pelo motivo que for, o conteúdo que foi ministrado durante o ano remoto, por meio remoto? Veja bem, Sileide, esse é um dado assim, muito difícil ainda. O ensino ele precisa de um acompanhamento. Então, nós tivemos um trabalho muito bom em todas as redes por parte dos professores e dos auxiliares. E também o engajamento da família. Mas o ensino remoto, as aulas mediadas por tecnologia, elas dependem muito também da questão da autonomia por parte do aluno.
E as crianças, os adolescentes, nem todos têm essa consciência. Então, eu posso participar de uma aula virtual e desligar a câmera e eu estou achando que a câmera está ligada e o aluno está assistindo a aula. Então, são os desafios de você não estar no presencial. E a questão das avaliações também é mais difícil de você verificar a questão do aprendizado com o aluno. É claro que isso acontece esporadicamente, isso não é a regra, é a exceção. Nós podemos dizer que isso acontece com 10% ou 15%. E a questão também do atendimento, das necessidades que os alunos têm, no presencial é mais fácil de você vivenciar isso. A escola, ela é um espaço em que ela consegue detectar muitas situações em que os alunos estão passando e trabalha como orientação. A questão da violência, a questão da ansiedade, da depressão, do bullying, né? Isso tudo, então, a gente não consegue acompanhar pelas aulas online. Então, nesse aspecto, nós perdemos muito. Presidente, essa saída que foi definida na reunião de ontem do COI, né, de levar o tema para ser debatido por 2 semanas nos grupos técnicos, atendeu a expectativa de vocês ou vocês acham que foi uma medida protelatória? Não, é claro que a gente tinha expectativa de uma decisão mais rápida, né? Desde o começo, Leide, você tem acompanhado a postura do sindicato, a minha postura é uma postura de conciliação. A gente quer trazer as nossas ideias e convencer as nossas ideias com fatos. Então, o trabalho que nós vamos fazer agora nos grupos, nos GT de Educação e Saúde e depois na próxima reunião do COI, é debater, como estou debatendo com você, apresentar os fatos e conseguir, então, convencer de que há a possibilidade desse aumento, né? O nosso segmento, é claro que a gente não tem unanimidade nele, mas a postura que o sindicato vem procurando trazer é que nós precisamos discutir, nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Lá no início nós somos os primeiros, atendemos a questão do isolamento, travamos batalhas grandes, conseguimos nos reinventar com as aulas remotas e agora com a possibilidade, quando foi permitido, parte dos alunos estarem na escola presencialmente, também nós nos adaptamos a essa situação e estamos tentando enfrentar essa situação da melhor maneira possível para manter a qualidade de ensino. Rubem, Rafael? Nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, Flávio Roberto de Castro. Presidente, quero fazer só mais uma última pergunta antes de encerrarmos, que por conta até das consequências da crise econômica, o seu setor já conseguiu identificar alguma migração de alunos saindo efetivamente das instituições particulares e indo para as instituições públicas? Vocês já detectaram queda, por exemplo, na quantidade de registro de matrículas? Sim, a grande maioria das escolas começam as aulas no dia 18 de janeiro, né? Mas hoje, assim, é claro que não fechou ainda as matrículas, né? Nós vamos ter esse número fechado a partir do início das aulas. Mas há uma expectativa, eu espero que ela se reverta, de se perder 1/3 dos alunos. 1/3. Isso aqui em Goiânia, nós estamos falando do universo de quanto, mais ou menos? Goiânia. Isso acontece assim, da escola com mensalidade mais cara, o aluno vai migrando para mais barata, isso vai em cadeia, entende? Até que o aluno não tem condição de pagar nada, a família não tem e vai para a rede pública. Então, não vou dizer que 1/3 dos alunos no total saíram da escola particular, mas houve uma migração entre a própria rede de acordo com o valor da mensalidade. E aí, só para finalizar, esse 1/3 corresponde a que número? O senhor tem uma estimativa mais ou menos? Quantidade de alunos, não. Estou falando pela conversa que eu tenho com os diretores de escola. Os alunos que eles tinham matriculados no ano passado, nessa mesma fase, o maior índice que a gente viu aí foi de 1/3. Espero que se reverta, que os pais possam fazer as matrículas até o próximo dia 18, né? Porque isso vai trazer uma situação muito ruim para o segmento das escolas particulares. Existe um movimento muito preocupante, né? Com isso, nós sofremos demais durante o ano letivo de 2020. Projeto na Assembleia para diminuir a mensalidade, nós não conseguimos manter o salário de professores com as nossas obrigações, né?
Então, foi uma batalha, foi uma luta, adaptação, aumento das exigências para o nosso segmento, mas vamos em frente, né? A gente tem fé em Deus que nós vamos conseguir reverter isso. Flávio Roberto de Castro, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia. Obrigado pela entrevista, presidente. Obrigado, foi um prazer, um abraço a vocês, feliz 2021. Um abraço, muito obrigado ao presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia. E esta entrevista na íntegra você confere já a partir de agora nas plataformas digitais aqui do Sistema Sagres de Comunicação, no sagresonline.com.br e também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Sagres.